E aí, e aí, pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Beowulf e hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto. Que projeto, Beowulf? Ah, é. Se você está aqui, você já sabe, né? Tá no título. Hoje vamos continuar fazendo o nosso Clean Architecture e vamos fazer o nosso Data Source, beleza? Bora lá, bora lá. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos ver o que a gente mudou da última vez. Se eu não me engano, no final do último vídeo eu falei que eu ia terminar os testes em off, certo? Beleza, então aqui faz umas alterações aqui, build grad, não sei nem o que é isso, mas tá. Aqui eu fiz os testes, beleza? Vamos ver o que foi mudado. Eu resolvi botar o prefixo should na frente, porque eu vi que a maioria dos testes que eu vejo por aí, o pessoal sempre diz, should do something, should create a travel, should blá blá blá. Então, eu fui lá e segui essa mesma linha, adicionei should em todos os testes, beleza? Should create a travel with error, should create a blá blá blá, beleza? Start também, adicionei o should. O update eu criei, a gente não tinha feito o teste do nosso caso de uso de update. Beleza, então daí eu fiz o teste dele aqui. Tá 100%, eu acho, eu espero que esteja. Beleza, aqui eu só continuei lá, adicionei o underline aqui para dizer que esse cara aqui é privado, nosso teste, porque ninguém deveria poder acessar esse cara. Não vai dar problema, porque ninguém vai estender um teste, mas por boa prática a gente vai deixar ele como privado. Adicionei todos eles, eu acho que eu adicionei alguma coisa aqui no final, eu adicionei o teste do Get Travel by ID. E legal, foi isso que foi feito do último vídeo pra cá. Adicionar testes. Beleza. Sincronizar, ok. E o que a gente vai ver hoje... peraí que eu não mostrei também, ó. Se a gente vir aqui em teste, a gente pode ver que tá todos os testes passando. Bem bonito. E aqui a gente consegue ver que a gente tá com 100% de coverage. Então a gente tem o nosso domínio, a gente testou nossas entidades, a gente testou nossos casos de uso, testou nossa info, nosso repository, tudo 100%. Então, a partir disso, vamos continuar. Beleza? Top. Então, o que a gente estava fazendo? Beleza, fizemos o nosso domínio, fizemos a nossa infra. Agora, qual camada que falta? Vamos fazer a nossa data source. Na verdade, não é data source, na verdade é external. Mas vai ser onde vai ficar os nossos data source. Beleza, Beowulf, mas o que é um data source? Por que chamou de data source? O que é essa camada externa? O que ela vai fazer? Então, essa camada ela é responsável para fazer a conexão com as suas fontes de dados. Por isso, data sources, fontes de dados. O que é uma fonte de dado? É qualquer coisa que for recuperar algum dado, seja isso um JSON local que tu vai poder pegar, seja uma API que tu vai estar consumindo, pode ser também um Firebase, pode ser um Hasura, pode ser um banco de dados local. Qualquer coisa que tu for consumir o dado, tu for pegar um dado e retornar, vai ser uma fonte de dados, certo? Ele tá pegando o dado de algum lugar, ele tá guardando o dado para ti, beleza? Então, definimos o que é uma fonte de dados, então agora vamos continuar aqui, vamos fazer nosso carinho, beleza? Então aqui vai ter uma pasta chamada Data Source, beleza? E aqui a gente vai ter o nosso Travel Data Source, beleza? Só que isso aqui vai ser a implementação dele. Impere. Elements, I travel aqui. Deixa eu tirar esses caras aqui. Beleza, e o que esse cara aqui vai fazer? Cara, o que esse dado tá fazendo? A gente só botou Travel Data Source
Mas normalmente quando a gente implementa esse cara aqui, a gente tem que dar um nomezinho a mais para ele. Por quê? Porque a gente tem que saber da onde que é esse data source. Entendeu? Então, vamos pensar, da onde que a gente vai estar consumindo esse data source agora? Cara, agora, mano, eu não tô querendo fazer um back-end pra esse cara, mano. Então, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode fazer essas coisas, cara? Cara, já que eu não quero implementar nada ainda, vamos fazer uma espécie de fake nesse cara aqui. Ele vai funcionar na memória. Então, memory. Então, esse dado aqui, esse aqui vai ser o nosso Travel Data Source Memory. Por quê? Porque a gente vai guardar, em vez de a gente consumir de uma API, a gente consumir de algum lugar, a gente vai guardar isso aqui na memória. Beleza? Ah, mas e como que a gente guarda alguma coisa na memória? Oh, aqui não é objeto, né, mano? Aqui é bastante travel. Ué, que o bagulho botou um object aqui, mano? Sei lá. Tá, e como que a gente guarda alguma coisa na memória no Flutter? Cara, a gente pode guardar de diversas formas. Vamos começar pensando que esse cara aqui, ele vai deixar direto numa lista. Então, var list memory list igual. Vai ser uma lista de quê? A gente está guardando travels. Então, vai ser uma lista de travels. Beleza? Então, ela vai começar como vazia. Beleza? O que a gente faz quando a gente cria uma lista, uma travel? Ah, quando a gente cria, a gente vai pegar e vai dar só um add. Então, memorylist.add o que? Travel. Beleza, a gente adicionou, o add retorna alguma coisa? Não, add void. Então, ele vai adicionar. Então, aqui a gente retorna true. Entendeu? Então, vamos botar um assunto aqui. Legal, pronto. A gente tem o nosso add. Agora, a gente vai fazer o quê? Cara, get by id. Como que a gente recupera esse cara aqui, deste cara aqui? Pronto. Vou fazer apenas um turn. Ponto, var, element, ponto, id, equal id. O que está dando errado? Se a gente for ler que assim, uma lista, ela vai retornar uma lista de carinhas por esse ID. Mas a gente sabe que sempre vai ser só um, beleza? Ponto first. Então vamos retornar o ponto first aqui e agora a gente bota o 5 de volta aqui. Nesse caso, a gente tem certeza que esse ID vai ser sempre 1. Será que vai ser? Não sei, pode ser que dê errado. E aí o que a gente faz? No princípio vamos deixar esse first aqui para a gente poder testar e ver o que acontece. Beleza? Agora o que a gente vai fazer aqui? Start travel, beleza? Como que a gente começa uma viagem? Vamos pensar como que a gente começaria uma viagem, cara. Eu juro que eu não pensei isso no back-end, mano. Vamos ver se a gente tem um campo que diz que essa viagem já começou. Begin travel. Então ela sempre já começou, velho. Ela sempre já começou. Bom, aí já temos um problema na nossa lógica, porque a gente sempre forçou o cara a ter um begin travel. Ou seja, aquela viagem sempre começou, a gente não deveria ter um start, a gente deveria ter um end travel, certo? E aí o que a gente faz? Tá, a princípio vamos fingir que esse cara aqui não existe, tipo, até a gente pensar numa forma melhor de fazer isso. Vamos dizer que o start travel vai apenas pegar, recuperar o cara da lista, atualizar ele e salvar de novo. Então vamos lá, recuperar o cara da lista var, eita, igual. Underline, memorylist, ponto, where. A gente tem um outro cara que a gente pode usar aqui. A gente tem um cara chamado firstWar. ID equal
travel.id. A gente pode recuperar o cara. Então vamos usar esse aqui que fica mais bonitinho aqui. A gente não precisa de tanto força no final. Daí a gente recuperou o cara. Vamos pegar e vamos atualizar. A gente não consegue atualizar esse dado. A gente recuperou esse cara. Então quer dizer que ele existe. Então quer dizer que a gente pode começar uma viagem com ele. A gente tem uma funcionalidade que diz que começou a viagem, Start Travel. Não tem, cara. Só tem is valid. Range dates valid. Cara, que complicado isso. Mas vamos continuar aqui assim. Depois a gente volta para aquele cara ali que tem que pensar numa ideia de como fazer isso. Vamos o update. O update a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui. Só que o que acontece? Se a gente conseguiu encontrar diferente de novo. Firstware sempre vai retornar null, sempre vai retornar um valor. Se ele não retornar um valor, ele vai dar uma exception. Tá, então vai ter que envolver isso aqui num cara, peraí. A gente já testa isso. Vamos lá, try. Okay. Bota um breakpoint aqui. E daí ele vai pegar, se a gente conseguir encontrar, beleza, então agora a gente vai ter que remover esse cara. Remove where element equal travel. Então basicamente a gente vai remover esse cara, se a gente encontrar ele. A gente pode também usar o remove. Vou passar esse cara aqui. Tanto faz. E agora a gente vai pegar e vai adicionar um outro cara. Foi o cara novo que a gente recebeu por parâmetro. Então, basicamente aqui em retorno. Aqui vai ser assim aqui. Então, se ele não conseguir fazer, tipo, se ele der um erro aqui, ele vai dar um return false. Vai printar o erro, não vai retornar o erro para nós, então só um return false. Tá, mas eu quero saber o que acontece se der erro. Esse first travel... Cara, first travel eu vou só mandar ele atualizar a viagem. Beleza? Então, provavelmente o cara chama Start Travel, vai passar uma data lá, ele vai chamar o update aqui, que vai remover o antigo e blá blá blá. Beleza. No princípio funciona, mas essa função aqui, Start Travel, não... O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai criar o nosso Create Travel. Vai criar um grupo. Qual vai ser o nosso grupo? Create Travel. O que esse cara aqui pode acontecer? Tá, vou passar aqui assim. Ele vai criar. Putz, o legal é que esse cara aqui não tem nada de que possa dar algum erro em si. Aí me quebra as pernas, né? Test. Should create. Como é que a gente faz aqui? Beleza, a gente vai criar uma... Pera aí, vamos lá, vamos voltar aos nossos padrõezinhos de teste. A gente vai ter que ter o nosso range, nosso act e nosso asset, né? Range, asset,
o nosso act. Opa. Hoje tá foda. Tá, arrange act asset. Arrange act asset. Beleza? Qual que é o arrange? O arrange é a nossa preparação, né? Qual que vai ser a nossa preparação aqui? A gente vai ter que criar uma variável que vai ser a nossa travel. Description, new travel. New title. Begin travel, date time. Legal, temos a nossa travel. A princípio a gente não precisa mais nada aqui. Qual que vai ser nossa ação? A gente precisa criar o nosso repository. Beleza? Final. Repository não, né? Nosso data source que a gente está testando. Final data source. Wait. E aqui vai ser o nosso travel data source. Não vai ser essa memory, vai ser o iTravel data source. E agora vamos ter o setup. Data source memory. Como a gente falou lá, vamos seguir o padrãozinho de deixar privado. Aqui a gente vai somente chamar os caras. DD. Opa, ponto create travel. Vamos passar nossa travel. E o nosso asset vai ser simplesmente expect result nature is true. Simplesmente só isso. Vou rodar aqui, vamos ver o que acontece. Passou? Não passou? O que aconteceu? Beleza, passou. Então. É brincadeira, mas tipo, é muito desse fazer esse teste. Por quê? Porque a gente já validou quase tudo. A gente não tem muito o que validar aqui. A gente só vai chamar nosso page, só vai chamar o nosso carinha e ele vai fazer o teste, cara. Pera aí, vamos lá. Qual que é o outro? Update. Não, não é update, né? Tem o get by ID. Aqui. Get by ID. Então, should get travel. Aqui começa uma coisinha um pouco diferente. Por quê? Porque como que a gente vai buscar esse travel se a gente não tem nada? Porque o nosso data source, a princípio, ele cria tudo na memória. Então, para cada teste, ele vai ter que... ele vai ser limpo, beleza? Talvez não, mas a gente tem que ver uma coisinha aqui bem legal. Tá. Criamos nosso data source e vamos dar um get by ID.
Qual que vai ser o ID aqui? O ID que a gente inseriu aqui? Putz, a gente não tem um ID aqui. Então, aqui vai ser 1. Então aqui a gente vai ter que buscar um cara com ID 1. Ah, olha só, ele não reclamou ali em cima, cara. Porra. Aí me quebra as pernas. Vocês viram que, tipo assim, nas outras camadas, ele não deixaria nós passar um travel para esse create se ele tivesse um... Olha só que legal. O create não pode ter um ID. Porque quem vai criar o ID vai ser o create. Ou, em teoria, lá no back-end. Tá. Vamos continuar aqui. O pensamento tá fluindo, mas beleza. Aqui então a gente quer que ele retorne exatamente este cara aqui. O que vai acontecer? Aqui a gente vai ser 1. Eu quero que esse cara aqui seja igual a este. Vamos ver o que vai acontecer. Run this test. Ah, não é run, é pô. Ah, caguei toda surpresa aqui, mano. Ó, debug. O que aconteceu? O get by ID deu crash. Por quê? Porque lembra que a gente falou que, tipo assim, ó, quando a gente chegar aqui, não tem nada aqui. Ele vai buscar alguma coisa que não existe, ele vai dar uma exception. Tá, e o que a gente faz se dá uma exception? Cara, basicamente a gente vai tratar, né? Então, try catch, simplão nesse momento aqui, e ele vai dar um erro de que não vai ter elementos. Então, o que acontece quando vai dar um erro que assim? Então a gente vai ter que tratar e lançar um erro que a gente vai conhecer lá pra cima, certo? True. Quais erros a gente conhece lá em cima? Vamos ver nossos erros aqui. Not found. Travel. Legal. Então, neste caso aqui, a gente vai retornar um not found travel. Então, quer dizer que se ele vir aqui e não tiver nenhum cara, not found travel. A mesma coisa aqui embaixo. Se ele der um erro aqui, not found travel. Ou ele vai retornar um boom. Cara, isso aqui é que nem eu falei, é regra de negócio, mano. Tem que pensar bem. O que ele vai fazer? O P2 Travel. Cara, vou retornar um falso aqui e já era. Então, nossa. Que em teoria, meu usuário não precisa saber o que deu de erro nesse momento. É interessante o usuário saber sim o que deu de erro, mas nesse momento, cara, só tem que saber que não deu para atualizar. Por quê? Independe nesse momento. Para nós não... A gente não tem uma regra de negócio bem definida para isso, então... Porque é muito mais fácil eu retornar um true aqui do que pegar e retornar uma exception genérica lá para cima, certo? Então eu vou retornar uma exception genérica, o usuário vai ficar tipo assim, deu uma exception, mas pro usuário, cara, o que é uma exception, mano? Se tu chegar a esquecer de tratar essa exception assim, cara, é muito pior, mano. Então, vamos retornar só um false que ele não conseguiu atualizar a lista. Beleza, nesse caso aqui também. Tá difícil. Start travel. Aqui ele vai dar um false, quer dizer que ele não conseguiu começar a viagem também. Aqui, not found travel, beleza. E no ADD ele sempre vai conseguir criar e adicionar, beleza. Então vamos voltar para o nosso teste aqui. Que nem eu falei antes, o que deu errado aqui? Porque a gente estava tentando recuperar um cara e não tinha sido adicionado. Então a gente vai ter que adicionar primeiro esse cara. Create travel. Vamos adicionar essa viagem a ele. Depois a gente vai pegar e vai buscar e verificar se foi exatamente o cara que a gente adicionou. Beleza? A gente pode muito bem pegar e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Jogar um result aqui. Result. E a gente pode vir aqui e dizer assim, cara, create result true.
pode fazer isso. A gente pode vir aqui e colocar esse cara aqui embaixo, mas eu acho que fica feio, cara. Porque eu não gosto de deixar as coisas muito separadas, tipo, prefiro deixar os expected tudo juntinho ali, e se der um problema, ele vai dar um problema aqui embaixo, não vou ter que ficar sair procurando no meio do código, sabe? Porque, tipo assim, a gente tá fazendo uns testes num projeto que é bem simples, não tem nada muito complexo, muito mirabolante aqui, então vai funcionar bem de boa, é fácil de bater o olho e saber que tá ali no meio. Mas no dia a dia, cara, às vezes tua classe aqui ela pode ter quase 100 atributos. Daí tu tem que ficar rolando pra cima e pra baixo até conseguir achar. Mano. Nem sempre vai dar bom nesse sentido. Mas beleza, agora a gente adicionou aqui. Conseguiu adicionar, a gente tem que vir lá e buscar. E o cara aqui vai ter que ser igual ao que a gente adicionou. Beleza? Vamos rodar aqui. E funcionou. Beleza. Should get a travel. Só que daí o nome já não tá mais legal, entendeu? Ó, should get a travels, não just get, não é só get, entendeu? Então, should add a new travel and get a travel. Ok? Então, aqui a gente consegue bater o olho e saber exatamente o que esse teste vai estar validando, beleza? Porque nesse momento ele está adicionando nesse cara aqui, e aqui depois ele está buscando, beleza? Porque não adianta eu pegar e dizer aqui no texto só assim, adiciona uma nova travel, e daí ele começa a crashar quando o cara... não, tipo assim, eu posso dizer aqui tipo, que ele só está buscando a travel e começa a crashar esse teste quando eu mexo no create travel, sabe? Não faz muito sentido. Então o teste ele tem que dizer exatamente o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Isso no meu ver, entendeu? Beleza, nesse caso aqui deu certinho. Só que agora a gente precisa fazer um outro teste agora, porque a gente precisa, como a gente viu que tinha aquela possibilidade de quebrar... Então agora a gente não vai precisar desse cara aqui. A gente não vai precisar preparar nada, beleza? Então a gente pode tirar isso aqui. A gente não precisa desse cara aqui também. Aqui vai ser later. E aqui vai ser... shows is not from travel. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Nope. Type matcher not found. E type matcher not found. Ué, mas é assim, não é? Tá, tem que abrir e fechar parênteses aqui. Beleza, passou nosso teste. Nesse caso a gente não vai ter o range, porque a gente não precisa preparar nada, então só vai ter a nossa ação. E no nosso teste de cima, esse cara aqui ele poderia ser considerado um orange também, entendeu? Porque o nosso teste real, ele vai ser somente esse cara aqui de baixo. O nosso teste só está testando esse cara, essa ação. Beleza? Então esse cara aqui poderia ser considerado um orange também. E aí? Mas como a gente está dando o expected embaixo, vou deixar ele aqui embaixo também, que ele faz parte da nossa ação. E a gente está dando um expect. Cara, teste é bem chato assim, velho. Cada um tem uns padrões ali. Muito complicado isso aqui. Como diria um carinha na comunidade, teste é pra quem não sabe programar. Mano. Caralho, tem umas comédias na comunidade, velho. Deixa eu te contar. Start Travel, quais que a gente fez ali no nosso grupo? A gente fez Get Travel by ID, Create Travel. Agora vamos criar um Start Travel.
O travel vai ser igual a este cara. Ai, ai. Start travel. Add a new travel. And start this travel. Ele vai adicionar, ele vai criar, ele vai chamar um. Travel. E vai passar este aqui. Bem, aqui é a mesma coisa que ele vai ter que dar o mesmo erro. Só que aqui a gente vai ter que criar o cara. Arrange. Vamos rodar aqui. Opa, true. Por quê? Porque o nosso start travel, ele retorna is true. Beleza, não vai retornar nossa entidade, ó. Beleza, então vamos rodar de novo. Agora, este cara aqui is already been initialized. Data source is already been initialized. Por quê? Ué? Eu sei que ele já foi inicializado. Ué? Como assim? Late initialization. Tarará. Ué? Not found when items done. Extreme false. Ah, nossa regra de negócio, né, mano? Vou falar de novo. Nossa regra de negócio, quando eu get travel by ID, not found. But start travel deveria dar um update travel retorna true ou false. Aqui, então ele não vai retornar exception, ele vai engolir exception. Is false. Boolean. Então aqui a gente pode botar await. A gente não vai precisar do expected letter. Beleza. Por quê? Porque a gente precisa do expected letter quando a gente precisa de esperar um retorno, entre aspas. E normalmente eu uso ele quando a gente precisa esperar uma exception. Mas nesse caso a gente consegue usar o wait aqui e tá de boa. Se a gente vir aqui e rodar esses caras. Erro. Olha só, tá vendo que ele tá dando tipo assim, já foi inicializado. Por quê, cara? Porque a gente tem um late aqui e um final. Se a gente deixar aquele late e aquele final ali, ele vai tentar inicializar, vai tentar rodar o setup novamente em algum momento. E vai dar o problema. Opa, oi. Tá dizendo que. Olha, tá dizendo que esse cara aqui pode ser nulo. A gente não botou que ele pode ser nulo. Mas ele pode. Aqui só leite, então. Top. O problema tava que a gente tava dizendo que ele era final. Daí se a gente deixar final, quando a gente rodar tudo aqui, crashou. Por quê? Porque ele vai tentar inicializar e vai tentar rodar o setup aqui mais de uma vez. Quer ver? Ó, primeira vez. Beleza. Segunda vez. Quebrou.
beleza? Por quê? Porque ele tenta criar duas vezes esse cara, ele não deveria poder. Se a gente botar um setup all, talvez funcione. Talvez. Vamos ver. Criou uma vez. Travado o bagulho. Aí. Vai. Permit states of travel. Nossa, piorou o bagulho. Ah, o que acontece? Deixa eu ver. Olha aqui, que interessante isso aqui, ó. Lembra que antes... Oh, wait. Lembra que antes a gente estava rodando o negócio dizendo que esse cara aqui, ele ia buscar o cara e ia estar nulo, certo? O problema é que agora, se a gente rodar de novo esse cara, naquele ponto ali, olha só o que vai acontecer. Aqui tá ok. Ó. Olha só que engraçado. Eu não tinha adicionado nada, mas ele estava aqui. Por que que isso aqui aconteceu? Por quê? Porque se eu pegar e deixar o setup all, esse final vai funcionar. Porque ele vai adicionar só uma vez, beleza? Mas, porque o setup all ele vai rodar uma vez para todos os testes. Enquanto o setup normal, ele vai rodar uma vez antes de cada teste. Então, antes de cada teste, ele vai rodar o setup. E o que que acontece? É que como a gente criou só um data source, neste cara aqui, a gente criou uma travel. Nesse outro teste, quando ele chegar aqui, a gente criou uma segunda travel e a gente foi buscar e buscou a travel. Ou seja, ela já estava lá, tinha duas travels já cadastradas. Então, o ideal é a gente deixar como setup para ele recriar este cara aqui todas as vezes que for para cada teste, porque dessa forma a gente vai fazer com que cada um desses testes aqui vai ter um escopo bem definido, entendeu? Um teste não vai influenciar no outro teste, então eu posso adicionar 300 registros aqui, buscar, remover e tal. Quando eu chegar nesse outro teste aqui, ele vai estar em branco, ele não vai ter mais nada. Beleza? Ele não vai ser impactado por o que aconteceu no teste anterior. Esse cara aqui vai ser o mundo dele, entendeu? Por isso que o ideal é fazer dessa forma ali, entendeu? É sempre, tipo, usar o setup. O setup é quando tu precisa realmente inicializar alguma coisa para todo mundo e todo mundo vai usar mesmo. No nosso caso, como a gente está criando aquela memória, aquela variável na memória, então o ideal é a gente criar para cada teste, a gente criar um carinha ali. Oh, fechei tudo ali, peraí. Vou rodar aqui de novo. Parar tudo, rodar. Beleza. Então, nossos testes estão passando. Top. Então, agora vamos voltar lá no nosso data source. O que ele está dizendo? Poderia ser final. É, poderia ser final mesmo. Que a gente não tá criando esse cara toda hora. Aí agora a gente entra naquele outro momento. E se eu quisesse comunicar com, digamos, o Dio? Beleza? E agora meus dados viriam de uma API. Beleza? O que a gente passa? A gente vai pegar e adicionar uma variável do Dio aqui. E daí, tipo assim, a gente bota um if aqui. If, Dio, blá blá blá, vamos pegar... Não é assim que funciona a vida, entendeu? Esse cara aqui, como a gente já botou no nome, vai ser memory. Então, esse cara aqui, ele sempre vai estar consumindo deste cara aqui. Ou seja, este cara aqui vai ser um in-memory. Beleza? Até a gente vamos alterar o nome aqui. Data source in-memory. Beleza? Ah, mas e daí se eu quiser usar o Dio agora, o que que eu faço?
Cara, a gente vai vir aqui, a gente vai duplicar esse cara. O nome dele agora a gente vai colocar aqui, em vez de memory, a gente vai pegar, vai usar Dio. Beleza? Vamos trocar o nome dele aqui. Dio. Porque a gente sabe que esse cara aqui, ele vai ser do Dio, entendeu? Ah, se eu tiver um HTTP, quero usar HTTP, agora não quero usar mais Dio. Beleza, tu vai ali e cria um travel do HTTP, beleza? Então, aqui vai ser final Dio. Então, a gente vai ter que adicionar o package do Dio lá, né? Peraí, vou adicionar aqui. Agora eu posso vir aqui e importar o meu Dio. Import Dio, beleza. Eu posso vir aqui também inicializar ele. Ou eu posso receber por parâmetro, ou eu posso fazer um monte de coisas, beleza? Mas, a princípio, vamos deixar inicializando ali. O que acontece? Cara, a gente vai chamar aqui, nosso create travel vai ser dio.post. Aonde que ele vai fazer o post? Ah, não sei, cara. Create travel. A gente não tem API, então a gente está simulando isso aqui. E aqui vai ter o nosso data, beleza? Vai ser o nosso travel. Isso aqui não funciona, cara. Por quê? Se a gente olhar o nosso data, ele pode ser um object, mas a nossa API normalmente ela recebe um JSON, beleza? Então, nesse caso, agora a gente entra num outro conceito, que a gente vai precisar um carinha chamado mapper, beleza? Então, vamos começar a mexer com esse cara aqui, então. Vamos lá. Então, o que é um mapper? O mapper, ele vai ter única e exclusivamente a função de transformar uma coisa em outra, beleza? É só isso que ele vai fazer. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o nosso travel mapper. Beleza. Esse cara aqui, qual que é o nome dele? Travel mapper, né? Mapper. O que ele vai fazer? Cara, ele vai ter duas funções aqui dentro. Ele vai ter o toJSON e a gente vai ter o fromJSON. Beleza? O toJSON basicamente é o que a gente fala. A gente vai tomar um map string. Eu não lembro qual que é os... Mas poderia ser string. E como que a gente... E o que acontece? Ele vai receber o quê? Como a gente está trabalhando com travel, ele vai receber um travel por parâmetro aqui. Vamos importar nosso travel e ele vai retornar um mapa. O que vai ter nesse mapa? Esse mapa aqui, ele vai ter as mesmas coisas que tem dentro do nosso travel. O que tem no nosso travel? A gente tem todos esses campos aqui. Então, a gente vai vir aqui. A gente vai ter um campinho aqui de ID que vai receber o travel.id. A gente vai ter um campinho de description, ter um travel.description. A gente vai ter um outro campo agora de title. Begin travel date. Vai ter um end. Opa. E a gente vai ter uma quantidade de fotos. Beleza, temos todos os nossos carinhas ali. O que ele está reclamando? Que eu disse que isso aqui é tudo string, mas a gente pode ver que nem todos os campos são strings, então vou botar aqui que seja dynamic. Então vai ser string, dynamic. String por quê? Porque todos os carinhas aqui vão ser string, e dynamic porque esses caras aqui pode ser inteiro, pode ser double, pode ser um monte de coisa.
Cara, o que acontece quando a gente trabalha com data? Normalmente, cara, a gente vai trabalhar com esse carinha aqui. Microsim millisecond. Cara, eu juro que eu não sei, mas eu acho que é milliseconds from since epoch. Que ele vai retornar, tipo assim, esse cara aqui ele já diz, ó. Ele vai retornar os milissegundos desde tipo, do 1º de janeiro de 1970. Ele vai retornar todos os milissegundos desde aquele dia até hoje. Beleza? Então, o que acontece? A gente não vai passar uma string para o banco, a gente vai passar um número e o banco vai se entender. Isso aqui é o que a gente chama de timestamp. Beleza? Então, normalmente, a gente trabalha com esse cara aqui quando a gente trabalha com datas. Cadê? Normalmente, eu trabalho pelo menos com esse cara aqui quando trabalho com datas. Ele não é visível para nós, tipo assim, porque é um número gigante lá que não faz sentido para nós. Mas, pro sistema, ele consegue se virar muito bem, entendeu? É muito melhor trabalhar com isso e tu dar um parse, por quê? Porque o próprio datetime... Ponto. Aqui. Cadê? Aqui, timestamp. Não, mano, cadê? Ponto. Aqui, ó. Opa, milliseconds. Milliseconds. O próprio datetime, ele já consegue fazer essa conversão daquele número para nós, entendeu? Então, o problema vai ser só visualizar no banco, porque para nós a gente vai estar trabalhando com datetime, a gente não vai ver um número na tela. Mas, o sistema vai conseguir se virar muito bem. Beleza? E o que é o fromJSON? fromJSON é o contrário desse cara, ele basicamente vai receber o JSON aqui, e ele vai retornar o nosso travel. Beleza? Então aqui a gente vai retornar o travel. E como que vai pegar esse valor, cara? Opa, é assim que pega? Cara, eu acho que é assim. Faz 1000 anos que eu não faço isso aqui na mão. Beleza? Só que aqui ele só trouxe os campinhos principais, só que a gente precisa dos outros também, né? A gente botou. A gente precisa do ID. Description, title, begin. A gente vai precisar do end travel. E a gente vai precisar da quantidade de pictures. E aqui a gente pode validar esse nulo. Aqui eu botei 0 porque, tipo, se o cara não informou a quantidade de pictures, eu quero que o meu sistema trabalhe com 0. Entendeu? Beleza? Porque eu não quero que bote um nulo lá, sabe? Acho meio feio. Mas, legal. Aqui vai dar erro. Por quê? Porque a gente estava falando antes ali que ele trabalha com um inteiro e blá blá blá. Então, nesses casos aqui, a gente vai ter que fazer o date, tá? A gente vai ter que testar se esse cara aqui for diferente de null. Beleza? Então, a gente vai fazer um date time ponto from milliseconds, blá blá blá. Se não, a gente só vai botar um null. Beleza? Então aqui a gente valida, ó, se esse cara for diferente de null, a gente pega e transforma ele pro sim, se não sei o que. Se não, a gente retorna null. Aqui em cima a gente sabe que ele não pode retornar null, sabe? Então, em teoria, ele não deveria retornar null. Mas, na prática, cara, a gente sabe que a API às vezes retorna uns null pra gente e nos ferra. Mas, não pode, a gente não pode jogar um null aqui nesse valor porque a gente está dizendo que não pode ser null. Então a gente vai ter que deixar estourar. Então basicamente aqui a gente força ele converter o dado e já era. Então, esse cara aqui ele vai converter, não é o end travel, né? Aqui. Beleza, convertemos o nosso carinha. Convertemos aqui, agora a gente vai aqui para o nosso cara. E o que acontece? Nesse caso aqui, a gente vai ter que chamar o nosso travel mapper.
E aqui a gente vai fazer como? Cara, a gente deveria chamar assim, ponto do JSON. E passar o nosso travel. Isso aqui funciona. Mas, para facilitar a nossa vida, a gente pode converter esses caras aqui para static. Beleza? E agora a gente não precisa mais desse cara aqui. Certo? No de baixo, o que a gente vai fazer agora? Ah, aqui, post a gente só vai mandar e torcer para dar certo. Mas agora não, a gente não pode mais torcer, cara. Por quê? Porque o dia pode dar algum erro, pode estar sem internet, pode estar sem conexão, pode dar um monte de problema, cara. E agora a gente vai se obrigar a tratar os erros do dia. Como que a gente vai tratar os erros do dia? Cara, esses erros aqui vai depender da tua API, velho. Pode retornar um monte de coisa, cara. Mas vai depender da tua API. E no nosso caso aqui, vamos fazer o quê? Cara, se der um erro no create, a gente está validando isso lá para cima no nosso repository. Vamos ver. Travel repository aqui. O que acontece se der um erro no create? A gente está validando um travel error. O que é o travel error? Não sei. É um erro que foi tratado porque a gente já tratou. Beleza? Então, se der um outro erro, ele vai cair aqui. Can't create travel wrong. E aqui vai ser os erros que a gente tratou. Beleza. Como que a gente vai fazer para tratar os erros, cara? Normalmente vai ter erros que a gente sabe que vai acontecer porque são os erros do dia. E a gente vai deixar subir os erros do dia? Não é legal, cara. Por quê? Porque as nossas outras camadas, elas nem sabem o que é DIO, elas nem sabem que o DIO existe, entendeu? E elas têm que continuar assim, elas têm que continuar sendo burras, entendeu? Quem tem que saber do DIO, quem tem que fazer todas as coisas do DIO, é o cara que vai usar ele, ou seja, o nosso data source tem que saber da existência dele. O resto independe. Então aqui, ó, DIO error. Então a gente vai ter que fazer esse cara aqui. Então, quando der um DIO error, quando o DIO lançar qualquer tipo de exception, a gente vai fazer um throw aqui e vai converter para um travel error. O que é o travel error aqui? Ah, travel error é abstrato. Pô, ferrou, né? Então a gente vai ter que criar um erro nosso. Qual vai ser o nosso erro? Cara, a gente pode vir aqui criar, digamos, um data source. Data source. Erro. Criamos um erro genérico aqui pro data source que a gente vai poder usar em outros caras, só para... Opa, data source. Pronto, então agora o que acontece? Quando der qualquer erro no DIO, a gente vai lançar esse data source erro. O problema é que a gente precisa ter uma forma de saber que está dando erro no DIO, sabe? Tipo, porque o usuário, ele não precisa saber que deu um erro no DIO. Mas nós, como desenvolvedor, a gente vai precisar logar isso de alguma forma para saber aonde está quebrando. Então a gente vai lá no nosso repository de novo, que foi onde a gente validou isso. Aqui. Então a gente vai copiar esses caras aqui. Posteriormente a gente vai adicionar uma camada lá de tratamento de erro lá no Crash Analytics. Mas, no princípio, a gente só precisa logar isso para saber que está dando erro no dia. Opa, cadê o véu? Então, a gente tratou o nosso erro, entre aspas, e converteu ele para um data source erro. Beleza. Se der qualquer outro erro, cara, pô, legal. Lá em cima que vai se virar como tratar, entendeu? Que o nosso data source ele não precisa, em teoria, saber como tratar isso. Em teoria. Porém, a gente está pensando no que o travel aqui, esse nosso mapper bonitinho aqui, nunca vai dar erro. Mas, da mesma forma que o nosso travel data source DIO está vinculado com a nossa API, ou seja, esses erros aqui vão ser relacionados à API que nós estiver consumindo. O nosso mapper também está vinculado com a API. Por quê? Porque para cada API a gente vai ter um mapper diferente. Digamos assim, se a gente está usando HTTP e DIO, normalmente vai ser o mesmo mapper, porque a gente vai estar consumindo a mesma API. Porém, quando a gente está trabalhando, digamos, com Hasura, o Hasura vai trazer os dados bem diferentes.
com o Firebase. Firebase também pode trazer os dados diferentes. Então, cara, esse mapper também, ele tem que ser bem pensado. Ele não pode só jogado aqui, entendeu? Então, a gente pode vir aqui e criar um outro nível de abstração. Abstração não, um outro nível de camadas. A gente, opa, o que eu fiz? A gente pode, ao invés de a gente pegar e botar data source dentro de data source, a gente pode vir aqui e dizer assim, cara, sei lá, Dio. Eu não sei, eu não sou muito bom com nomes, pessoal. E a gente coloca os carinhas relacionados ao Dio aqui dentro. Ou, em vez de Dio, já que a gente falou que o HTTP também, HTTP. Então, provavelmente, se a gente estiver usando depois o HTTP, a gente vai poder usar no mesmo lugar. E agora esse outro aqui é o memory. Então, vamos criar uma pastinha para memory. Vamos colocar ele aqui. Beleza, então vamos pegar, vamos colocar a pastinha aqui, data sources. E vamos jogar nosso data source aqui dentro também. Top. Beleza, vamos voltar para cá. Daí, agora, o que a gente vai ter que fazer? Cara, a gente vai ter que pensar o que pode dar erro aqui. Nesse primeiro momento eu não sei o que pode dar erro, mas pode ser que, digamos, a minha API lá retorne um nulo aqui para description. E a gente precisa saber o que vai estourar de erro. Mas vamos tratar isso depois quando a gente simular esse erro, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso Dio Implement. A princípio não vamos fazer nada, só vamos tratar isso. Os outros caras ali embaixo também, mesma coisa. Só que aqui, em vez de ser um post, vai ser um get. Get travel by ID. E aqui a gente não vai ter nosso data. Aqui vai ter que usar result. Wait. E o nosso result vai ser um response. Cara, já nem lembro mais como é que mexe com isso aqui, mas... Então aqui normalmente a gente tem o nosso mapper, travel mapper. Ponto from JSON e o result ponto data. Cara, se eu não me engano é isso. Se eu não me engano é isso. Beleza. Agora a gente vai ter o nosso Dio error também. A gente tinha um outro erro que a gente estava jogando aqui, né? Que era o Not Found Travel. Só que esse erro aqui ele vai ter que ser lançado aqui em cima, cara. Não vai ser lá embaixo mais. Quando que esse erro aqui vai ser lançado? If result.data null. Se esse cara for null, então quer dizer que ele não encontrou o dado, então ele vai lançar um not found travel. E se ele achou, ele vai converter e retornar para o nosso tela. Beleza. Start travel, a gente pode ignorar, a gente vai lá pro este cara aqui. E aqui a gente retorna um null, né? Então, retornar um data source erro aqui vai retornar um false. Aqui, no momento, a gente independe do erro que acontecer, a gente só quer que ele... Só quer que ele diga que não conseguiu criar. Por quê? Aí é outro dia, né? Mapper ponto disso. Legal. Criamos isso aqui. Aqui a gente não tem mais, aqui vai ser só um true.
Não vai ser mais um post, vai ser um put. Então, pessoal, não se baseiem que eu só estou fazendo essas validações simples aqui, mas é só porque, tipo, cara, a gente poderia ter 1 bilhão de validação aqui. Mas, como eu falei, essas validações elas são relacionadas ao teu back-end. Então, tu vai ter que verificar o que o teu back-end pode retornar de erro e tu vai validar esses erros aqui. Por quê? Nesse caso aqui, o update travel, eu poderia ter sei lá, um retorno de 401, que seria not authorized. Eu poderia ter um 404 not found, eu poderia ter um erro 400, eu poderia ter um erro 500, que é quando o servidor tem algum problema. Então, eu poderia ter uma infinidade de erros, entendeu? Então, o ideal é tu tratar cada um desses tipos de erro que a tua API pode retornar, entendeu? Mas como a gente não tem uma API aqui, a gente só vai validar, como é que se diz, né? Basicamente, burramente só os dados que eu sei que pode dar problema. O update aqui também vai dar a mesma coisa. Legal. Agora vamos lá para os nossos testes. Vamos fazer um testezinho básico para esse cara. Esses testes vão ser basicamente os mesmos que esse aqui, cara. Então, a gente pode vir aqui e copiar. E torcer para ser basicamente isso mesmo. Aqui, em vez de travel in memory, a gente vai ter o deal. E... em teoria, isso deveria funcionar. Mas o que vai acontecer? Problema, né? Olha só. Data Source Instance Error. No get. Cara, ele passou o create, mano. Como que ele passou o create? Ninguém sabe, mano. Agora eu fiquei até preocupado. Como que ele passou o create? Expect true. Como que ele caiu aqui? Como que ele passou ali, velho? Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. No Data Source Travel. Não. Aqui. Ah, por quê? O que ele vai travar? Result. Wait. Na verdade, ele nem executou aquilo ali, porque não tinha o wait na frente, ele só falou, legal, passei. Nem esperou o resultado, nem nada, por isso que ele não crashou neste cara. Ó, agora a gente pode ver que ele crasha. E o que ele tá dizendo? Argument not, blá, blá, blá. 1 bilhão de erro. Por quê? Porque a gente não tem o DIO. E a gente não tem a nossa API. E esse foi o primeiro erro que a gente cometeu aqui. A gente está criando uma instância do DIO e a gente está dizendo que esse cara aqui vai ser responsável pelo DIO. Porém, quando a gente vai fazer teste, quando a gente precisa fazer teste, quando a gente precisa testar as coisas, que dependendo, nesse outro caso aqui, vamos pensar nesse caso aqui, por que a gente poderia fazer isso aqui? Porque isso aqui estava em memória, não tem nada, nenhuma influência externa, beleza? Mas aqui a gente vai ter uma influência externa, então, da mesma forma que a gente fez os outros, a gente vai estar testando a camada de domínio, então a gente vai mocar a camada de infra. A gente está testando a camada de infra, então a gente vai mocar a camada de data source. E da mesma forma, agora a gente está testando a camada de data source, a gente vai ter que mocar a próxima camada. Qual que é a próxima camada? No nosso caso, seria a nossa API, nesse caso. E a gente precisa mocar a API. Como que a gente vai mocar a API? A gente não consegue mocar a API, mas a gente vai mocar o DIO, beleza? Então, é agora que a porca torce o rabo. Por quê? Porque agora a gente não vai inicializar o DIO aqui dentro, a gente vai ter que receber o DIO de fora. Então, o que a gente vai fazer? Travel, source DIO, this.dio. Mesma forma que a gente falou lá, privado. Ninguém vai poder pegar as coisas de fora. O que a gente vai fazer agora na nossa tela? Agora ele vai estar reclamando que a gente precisa passar o DIO. O que a gente vai fazer? Vamos mocar o nosso DIO aqui, então. Cara, eu nem lembro mais como é que moca. Vamos colar aqui. Aqui. Vamos criar uma DIO mock.
Vamos importar o mocktail. Mocktail. Dio. E agora a gente consegue passar. Tem uma instância aqui, ó. Leite. Dio. Dio. Dio igual mock dio. Privado. Aqui. Legal. E o que acontece? Agora a gente consegue simular isso, certo? Para isso que a gente tem o nosso arrange. A gente vai fazer aqui when, parênteses, true, dio ponto. Opa, peraí. Post n data n image data ponto then answer or then return then answer then return. Vamos botar um then answer response. Botar ele aqui também. O que ele está reclamando? Response body dynamic require context. Data. Tá, então nesse caso aqui ele vai dar um problema porque eu tenho que fazer um carinha aqui. Tá, vamos deixar dar o problema, depois eu mostro. Tá, vamos rodar aqui debug. Aqui ele vai cair no dio. O que vai retornar para nós? Erro. Porque a gente está chamando n, blá blá blá, e a gente precisa do request options. A gente pode simplesmente colocar o nosso request options aqui. E já vai funcionar. Acredito eu. Funcionar não sei, mas ele não vai reclamar daquele cara. Ó. Aqui ele retornou um response. E o data tá nulo, beleza? Então, top. Então, agora o teste está funcionando. Agora o que vai acontecer aqui embaixo? Create travel. A gente vai precisar do mesmo cara. Em vez de chamar um create, então get. Ah, então agora a gente vai ter que fazer um create get. Só que nesse caso a gente não precisa mais criar. Antes a gente precisava criar, por quê? Porque a gente estava na memória. Agora a gente não vai mais precisar criar. Agora a gente só tem que ter o get aqui. E o get não tem data. E aqui a gente vai ter que dizer que o get vai ser data. Opa, aqui, data. Vai ser este cara aqui. Eu acho. Vamos ver o que acontece. Expected, debug. Erro. Por quê? Porque o nosso data, tá? Nosso result está vindo o quê? Nossa. Result.data já está vindo objeto. Normalmente ele não vai vir objeto lá do servidor. Então a gente vai fazer uma coisinha diferente aqui. Em vez de chamar esse cara aqui, a gente vai ter que chamar o nosso travel mapper ponto JSON. E agora sim. Agora, em teoria, vai funcionar. Instance of travel is not instance of travel. Why? Why is not the same instance? Let's see. What's the difference? Result
travel, pá, pá. Ó, a gente tá vendo que o número ali assim, tá, a data tá um pouquinho diferente. New travel, new travel. Ó. Ele mudou os últimos dígitos lá do finalzinho, cara. E como que a gente vai fazer para melhorar isso? Não tenho nem ideia. Ixi, ixi, ixi. Aquele begin travel. Ah, ali me quebrou um pouco as pernas agora. Vamos lá ver o que a gente pode fazer. A gente está validando que o begin travel é igual ao begin travel. Só que o que a gente viu que os milissegundos lá estão diferentes. Como que a gente faz? Cara, a gente pode vir aqui e botar aqui begin data ponto day igual a ponto day and not. A gente vai ter que testar um a um, né? Pode testar assim, mas a gente vai teria que testar. Nossa, é muito teste, mano. A gente teria que testar também a hora, minuto, segundo. Aqui. Second. Minutes. Or. Minute. And second. Olha só, todo o trabalho que a gente tem que fazer por causa de um teste, cara, às vezes. E pode acontecer, mano. Pode muito acontecer isso aqui no dia a dia, sabe? Por causa de uns milissegundos ali no finalzinho, ele tá crashando pra ti, trazendo uns caras diferentes. E agora, em teoria, ele passou. Por quê? Porque agora essa igualdade aqui é verdadeira. Caraca, mano. Beleza, fizemos o new travel, fizemos agora o not found items. Esse aqui não vai existir mais. Princípio. Start travel. Tá, vamos. Quantos testes mais, mano? Ixi. Start travel não tá funcionando, por quê? Start travel não tá funcionando porque não foi feito, né? Start travel não precisa mais criar. Só precisa buscar Start travel. Volta. O que Start travel vai fazer? Vai chamar o update travel. A gente tem o update travel funcionando? Não, né? Por que a gente teria? Tá, mas tá, vamos fazer. Mano, quantas horas vai ter esse vídeo? 300 horas. Mas vamos lá que é importante deixar tudo bem claro, mano. Tá, então não vai mais adicionar uma nova tela, só vai começar um novo carinha. Esse teste aqui eu não vou fazer agora. Tá. O que ele vai precisar? Start travel. Então ele vai ter que mocar o update. Pera aí, o que ele vai ter que mocar? Pera aí, peraí. Aqui. Ele vai ter que... Start, ele vai ter que mocar o put. Então, vamos copiar o get. Vou copiar o post, na verdade. Post. Vamos vir aqui. Vou botar um put. Same shit. Put. Any data. Beleza.
E vamos rodar ver o que acontece. Top. Beleza. Mas o que que a gente queria simular lá que eu falei que poderia dar errado? Que era o parse. Quando a gente retornasse o carinha lá, ele poderia dar um problema no nosso parse. Então vamos simular esse cara aqui no Create Travel. Vou pegar, ver aqui, copiar esse cara. Create Travel. Create Travel. Então, neste caso aqui, a gente não vai usar este cara. Não, este cara aqui sim. Mas o retorno aqui não deveria estar ok. Não, não é no Create, velho. É no outro, é no Get que a gente vai ter que... Não é esse cara. Aqui é no Get. É esse cara aqui. Vamos copiar ele. Então aqui sim a gente não precisa deste cara. Em vez de a gente fazer esse to JSON, né? Porque a gente sabe que vai dar certo, a gente vai fazer o nosso na mão do jeito errado. Então vai ter só o ID. Aqui no bit. Bitlent. Putz, tem que fazer um vídeo sobre aquilo ali, é uma da hora, mano. Bitlent. Description. Description. Title. Meu title e... Acho que aqui já dá para simular o que eu quero. E o que vai acontecer? A gente vai tentar recuperar um carinha lá e ele vai vir com esse begin data null, beleza? Só que no nosso conversor lá, nosso mapper, quando a gente tentar converter, ó, esse cara aqui ele não pode ser null. A gente é obrigado a ter esse retorno da nossa API. Então, vai ocorrer um erro. Agora é o erro que a gente vai tratar. Aqui não é expected, aqui vai ser expected. Qual que é o erro que a gente espera? Não sei, mano, não sei. Eu sei que a gente espera que dê algum problema. Shows exception. Eu não sei o que exception vai retornar, né? Mas a gente confia que vai dar um BO. Aqui. Run. Olha ali, mano. Aqui a gente tá esperando uma string. E o que ele tá retornando? Um inteiro, mano. Então, esse aqui já é um dos primeiros erros que pode ocorrer. Então, vamos olhar lá o que deu. Qual exception, qual exception? Ó, a gente estava esperando um deal error e ele não caiu aqui. Vamos ver, peraí. O que acontece? Ele não caiu aqui. Por quê? Porque aquilo ali não foi um deal erro, foi um erro do nosso parse. Então, mano, como que a gente pode tratar esse tipo de coisa? A gente pode ter um tratamento de exception aqui, pode vir muito bem tratar aquele erro aqui. Vamos colocar os erros aqui, a gente pode ter um parceiro. Vai ter um parse error, cadê?
Opa, true parse error. E aí a gente, da mesma forma que a gente fez os outros, a gente vai logar esses erros pra gente saber qual que é o erro que deu pau. Mas lembrando, voltando sempre àquilo que eu falei, esses log aqui, tempo de desenvolvimento. A gente não vai usar isso aqui para debug, para logar erro em tempo de produção. Em tempo de produção, normalmente a gente vai utilizar um Crashlytics ou um Sentry, e a gente vai ter que ficar logando em todos esses lugares que a gente está botando esse log, a gente vai ter que pegar e mandar para lá, certo? E aqui também a gente só vai meio que esconder o erro. E agora a gente já vai poder fazer alguma coisa. A gente vai poder fazer alguma coisa? Cara, provavelmente não, mano, porque provavelmente isso é algum problema que deu lá na tua API. Como é que tu vai tratar um erro? Se isso aqui é obrigatório e tá voltando nulo, ou aqui tá pedindo uma string e tu tá voltando um inteiro, cara, é meio difícil tu conseguir prever o que mudou na API, sabe? Então, normalmente, pá, lança um erro genérico ali e loga lá no servidor pra te saber que tá dando algum BO, entendeu? Mas isso é muito simples de tu conseguir corrigir numa API. Então, se tu descobriu lá que tá dando um erro de parse e provavelmente é a API que tá retornando alguma coisa errada, não precisa nem republicar o aplicativo, certo? Então, vamos ver agora. Agora aqui ele deveria estar retornando um erro de... Cadê? Deu bagulho, throw, blá, blá, blá. Cadê? Aqui, ó. Throws, blá, blá, blá. Aqui, em vez de retornar um throws exception, a gente vai querer um parse error. E se a gente rodar agora, ele vai estar ok. Ok, ratinho. Yeah, works. Então, a gente já conseguiu blindar uma boa parte do nosso aplicativo. Tá 100%? Com certeza não, mas a gente pode validar e tratar erro de 1 bilhão de formas. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é ficar tratando 100% dos erros, mas mostrar como a gente consegue fazer as coisas, como a gente deveria fazer as coisas do jeito certo. Então, dessa forma, a gente tem o nosso Memory Data Source, que ele vai tratar somente coisas com relações ao Data Source em Memory. A gente poderia ter o nosso Shared Preface Data Source, a gente poderia ter um Hive Data Source, a gente gravaria no Hive. Cara, a gente poderia ter infinitos tipos de Data Source, beleza? Mas cada um tem que ser responsável somente pelo seu trabalho. Este cara vai mexer com a memória, este cara aqui vai mexer com o DIO, o outro cara lá vai mexer com o Hive, o outro cara vai mexer com o Shared Preface, beleza? Então, a gente tem que sempre ter isso na nossa cabeça quando a gente está desenvolvendo. Cada um é responsável pelas suas coisas. Não adianta tu querer pegar e botar, tipo assim, aqui vai receber o Final DIO, vai receber o Shared Preference, vai receber o Hive. E daí, se o cara fizer tal coisa, tu grava no Hive. Se não sei o que, tu faz no outro, não sei o que. Cara, essa não é a responsabilidade do Data Source. A responsabilidade do Data Source é pegar os dados de um Data Source, de uma fonte de dados e te retornar isso. É jogar os dados para uma fonte de dados, certo? Não é ficar testando 1 bilhão de coisas. E isso é uma coisa que eu vejo as pessoas confundir bastante e fazer bastante no dia a dia. É fazer uns Data Source, nossa, inchado pra caralho, mano. Nossa, bati lá na minha API e não consegui pegar da API, então agora eu vou pegar da minha memória. Não é trabalho do Data Source. O Data Source ele tem que saber trabalhar no Data Source dele. Quando a gente precisa fazer assim, eu preciso tentar pegar da memória primeiro e depois pegar do servidor. Cara, quem vai controlar isso vai ser o nosso repository. Agora ele não está fazendo isso, mas numa próxima aula, quando a gente for falar sobre cache, a gente volta para ele e a gente troca essa ideia melhor, beleza? Até mais, pessoal. Falou e tenham uma boa semana.